Olá, eu quero cumprimentar a você, o senhor, a senhora, com a paz do Senhor Jesus. Nós desejamos essa paz àqueles que estão a partir de agora participando conosco de mais um programa sobre doutrinas básicas. Quando nós falamos em doutrinas, estamos nos referindo às doutrinas bíblicas, ou seja, às doutrinas da Bíblia. Mas também, quando falamos em doutrinas básicas, nos referimos àqueles assuntos doutrinários da Bíblia que normalmente são discorridos pelas pessoas, as pessoas entendem um pouco do assunto, aspectos mais ou menos assim básicos e de fácil compreensão. E sempre temos um tema para discorrer sobre ele, para esclarecer a respeito dessas questões de doutrinas básicas da Bíblia. E hoje temos mais um tema. Esse tema, ele vem na seguinte pergunta. A pergunta é: por que existem igrejas que se julgam certas, segundo a Bíblia, considerando as demais como erradas? Afinal de contas, qual a igreja é a igreja certa? Muito bem. Olha, este tema, ele é um tema muito digno de uma consideração muito especial, porque as pessoas que não pertencem a uma igreja observam muito o sectarismo existente em algumas delas. E às vezes até mesmo aquelas pessoas que também frequentam as suas igrejas e observam esse sectarismo. Aliás, sectarismo, na verdade, é um estado de intolerância e intransigência, sempre presente em grupos religiosos que defendem as suas próprias crenças, considerando as suas crenças como a única verdade. Então, para começar, este assunto se torna muito polêmico quando ele é abordado sob a perspectiva de religiosidade, ou seja, para discutir religião. Por quê? Porque as diferenças entre os grupos religiosos são sempre de ordem doutrinária. No básico, muitas delas se combinam e são harmônicas e são unificadas. É bem verdade que todas desses grupos religiosos, eles são concordes em apenas quanto à questão de crer em Deus, pregar o bem, fazer o bem, todo mundo fala sobre isso. E foi exatamente nesse aspecto que o Senhor Jesus, um dia, ele mesmo tirou uma dúvida dos seus discípulos quando eles passaram por uma situação semelhante. Algumas pessoas estavam realizando as mesmas obras que eles, que os discípulos, e por isso eles pediram ao Senhor que o Senhor os proibisse de fazer aquelas obras. Eles julgavam que somente eles poderiam realizar aquelas obras e que os demais estavam errados, ainda que se tratasse das mesmas obras. A resposta de Jesus imediatamente foi: quem não é contra nós, é por nós. Isso nós podemos observar, por exemplo, no Evangelho segundo Marcos, Marcos capítulo 9, verso 40, vamos encontrar essa passagem: quem não é contra nós, é por nós. Então isso mostra que o sectarismo é sempre da parte das pessoas com os seus próprios pontos de vista. Naquela situação ali, todos para Jesus estavam certos. Por quê? Porque estavam realizando as obras de Deus. Por exemplo, para Jesus, todo aquele que faz a vontade do Pai Celestial, esse está certo. Por quê? Porque foi Jesus quem disse isso. Ele disse: nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Mateus capítulo 7, verso 21. Muito bem. E aí está a chave da questão. O cristianismo verdadeiro, ele consiste em fazer a vontade de Deus. Se você quer se colocar como um cristão verdadeiro que está no caminho certo, é fazer a vontade de Deus. Mas aí vem a pergunta, e a pergunta persiste. Afinal de contas, qual é a igreja certa? Então vamos buscar agora uma resposta segundo a Bíblia, a palavra de Deus. A Bíblia ensina que Jesus, ao ser elevado ao céu, ou seja, quando ele foi assunto aos céus, isso ao término do seu ministério terreno, ele não deixou uma igreja com um rótulo denominacional qualquer como igreja certa. Essa aqui é a igreja certa. Não.
ele fez o seguinte, ele fez algumas referências àqueles que comporiam a sua igreja neste mundo, ou seja, aqueles que fariam parte da sua igreja neste mundo. E aí nós vamos ver algumas passagens interessantes na Bíblia. Por exemplo, no Evangelho de Lucas, no capítulo 8, versículo 21, nós vamos ver ali Jesus, ao referir-se à igreja, ele usou uma expressão. Ele disse assim: minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem a palavra de Deus e a executam. Ora, Jesus não falava ali da sua família, à qual ele estava ligado por laços de consanguinidade. Mas ele deixou claro naquela sua exposição que a sua igreja ela é composta por aqueles que fazem a vontade de Deus e executam a vontade de Deus. Então, eles ouvem a voz de Deus e executam as obras de Deus. Também em Mateus, Mateus capítulo 16, verso 18, ali ao referir-se à sua igreja, Jesus disse, dando uma resposta ali ao apóstolo Pedro, ele disse assim: pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então, Jesus não se referia a uma igreja construída sobre Pedro, não, mas ele se referia a uma igreja que seria construída sobre aquilo que Pedro confessou, ou seja, a confissão de Pedro. Quando ele disse assim: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então, essa confissão de Pedro, Jesus se refere a ela quando ele fala que a sua igreja, a igreja de Jesus, ela seria edificada em cima dessa pedra, ou seja, dessa confissão de Pedro. Então, a igreja certa não é aquela que está construída sobre Pedro, ou Paulo, ou João, ou qualquer apóstolo, não, mas é aquela que tem Jesus Cristo como seu fundamento. Jesus é o único fundamento da edificação da igreja dele. Portanto, se procurarmos uma igreja certa com base em rótulos meramente denominacionais, certamente não encontraremos. Todavia, podemos sim encontrar a igreja certa quando essa igreja atende aos requisitos citados pelo Senhor Jesus, independentemente do seu rótulo denominacional. As expressões do Senhor Jesus para identificar a igreja certa não se referem ao nome dessa igreja, mas sim a quem ouve a voz de Deus e executa a vontade de Deus. E também àquele que confessa que Jesus é o Filho de Deus. É como Jesus se referisse a uma igreja invisível, composta de tantos quantos atendem às suas recomendações, as recomendações dele, de Jesus, mesmo que elas ostentem um rótulo denominacional. Então, quer saber qual é a igreja certa? Procure uma coisa: procure ouvir a voz de Deus e executar a sua santa vontade. E outra, procure confessar que Jesus Cristo é o Filho do Deus vivo. Assim, você estará fazendo parte da igreja certa. Que Deus abençoe e que tenha uma grande bênção com relação ao ensino dessa doutrina básica da Bíblia. A paz do Senhor Jesus.